Bem-vindos a mais um Clássicos Nerds, e este que vos fala, como sempre, é Luiz Eduardo. Bem, hoje eu vou falar sobre um dos quadrinhos mais bem feitos e escritos, sobre um dos vilões mais conhecidos da DC. Não vou falar sobre Lex Luthor, mas ainda tenho planos de falar sobre ele. Vou falar sobre o Coringa, o palhaço do crime. E qual é a história que eu vou falar sobre ele? Batman, a piada mortal. Bem, primeiro temos que ter consciência de que a história foi criada por Alan Moore e acho que desenhada por Brian Bolland, acho que é esse o nome, não sei direito. E ele é um tremendo de um escritor, eu já falei dele no quadrinho, falando sobre o quadrinho de V de Vingança, mas talvez não tão especificamente sobre ele. Mas além disso, uma das coisas que eu sempre gostei muito do Alan Moore é essa questão de revitalizar personagens e deixar de uma forma tão perfeita que não tem como você colocar outro. Você tem uma ideia? Acho que o único cara que eu já vi revitalizar um personagem como o Alan Moore foi o Bruce Timm, que é o cara que fez os desenhos da Liga da Justiça Sem Limites, da Liga da Justiça Normal. Só que quando ele fez o Coringa também, nas histórias daquela animação em que o Coringa era um gangster que trabalhava para famílias mafiosas. O que de certa maneira tem até um certo sentido, se você for ver que o Coringa ele é um personagem com um passado bem enegrecido, um passado bem obscuro, e ao qual você não tem como saber muito. E uma das coisas que eu sempre gosto de realçar sobre personagens como Coringa é que eu ouvi certa vez que o Coringa é um cara que vive muito feliz. É uma mentira deslavada. Ele vive digamos assim, uma história de Don Quixote praticamente. Ele acredita naquelas coisas, tipo, eu sou feliz, não sei o que, mas na verdade ele é uma pessoa completamente triste por dentro. Mas uma das coisas que eu gostei também em Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi exatamente aquele lance do Heath Ledger, que lida exatamente com o anarquismo, aquela ideia, tipo, vamos criar uma anarquia. Só que lógico, a anarquia não é como aquilo. A anarquia tem todos os pensamentos de uma sociedade não completamente parecida com a sociedade que a gente conhece, então fica algo bem diferente se você for ver. Ainda assim, essa questão do quanto uma pessoa pode mudar por conta de um simples fato é uma das peças chaves sobre Batman, a piada mortal, que por incrível que pareça, são 4 personagens que você tem que ter consciência que aparecem em Batman, piada mortal. São Coringa, lógico, ele já aparece logo na capa, assim, tipo, com uma câmera tirando fotos, e em inglês aparece Smile, tipo. O Batman, que é um herói, um verdadeiro ícone de virtude nessa história, até certo ponto. Vocês pegarem para ler Batman, piada mortal, vocês vão ter consciência disso. E Barbara Gordon e James Gordon, ou conhecido também como Comissário Gordon. Todo mundo conhece mais como Comissário Gordon. A história começa com Batman tendo noção que se o Coringa continuar daquela maneira, uma hora ou outra vai haver um momento em que o Batman ele pode cruzar a linha. Coisa que podemos ver no Batman, o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho. Ou o próprio Coringa não vai conseguir segurar e vai acontecer algo de ruim com ele. Uma das coisas que eu acho legal é que o Batman, pelas mãos do Alan Moore, se tornou um ser mais humano. E realmente, o Bruce Wayne nos quadrinhos, nos desenhos e tudo mais, ele realmente é uma pessoa muito humana, mas as pessoas se esquecem disso. Pensam que um cara como ele, um personagem como ele, é assim, besta, idiota, que só sabe bater, brigar e tudo mais. Ele é um dos maiores detetives no mundo das histórias em quadrinhos. E
um dos maiores artistas marciais nas mesmas histórias em quadrinhos. Talvez não o maior, mas um dos mais bem treinados. Mas esse aspecto de luta e tudo mais não é algo que tenha que colocar, né, numa história em que aparece como escritor Alan Moore e o Coringa, o personagem principal, especialmente por conta disso. Tipo, o problema do Coringa é exatamente esse. Tipo, não há o que se prever dele. Você não imagina o que ele pode fazer se ele tiver a oportunidade. Bem, mas voltando à história. E com o Batman sabendo disso, ele vai até a penitenciária. Penitenciária não, é ao asilo Arkham. Eu sempre esqueço disso. E quando ele vai até lá, o que ele vê? Ele vê que na verdade o Coringa colocou alguém no lugar dele e o Coringa fugiu. E isso remete ao Coringa, onde ele está fazendo algumas coisas e tudo mais. E por algum motivo ele chega a se lembrar de como ele se tornou o Coringa. Ao que tudo indica, o Alan Moore se aproveitou de um personagem das histórias do Batman. Não tenho certeza, tem que procurar. Se você souber de algum dado, pode jogar e passar para mim depois. Sobre um personagem chamado Capuz Vermelho. Que, novamente, digo, a série Gotham está aproveitando muito bem isso. O que acontece nisso? O Coringa teria sido pego sem querer, caído num balde de química e tudo mais. E quando ele estava com esse vestimenta do capuz vermelho, ele tira o capacete, que é tipo um capacete bem feio. E o Coringa originalmente ele era um comediante falido que se vestiu de capuz vermelho exatamente para tentar conseguir uma maneira de pagar suas dívidas. Ao que parece, ele era casado e perdeu tudo por conta de ser se tornada essa abominação, esse Coringa, graças à química dentro do lugar e tipo alterou sua fisionomia, seu rosto. Então ele quer provar para si mesmo que até mesmo a pessoa mais correta pode sim se tornar uma pessoa completamente cruel por conta de fatos, de um fato tipo gatilho. Então ele vai até a casa dos Gordon, atira na Barbara Gordon. Isso deixa ela paraplégica, o que torna ela mais tarde, ela que era Batgirl, a Batmoça, se você quiser também, se tornar a Oráculo mais pra frente, uma hacker de grande competência e que ajuda a maioria dos personagens de Gotham, incluindo o próprio Batman, e uma das principais aliadas das aves de rapina, pelo menos antes do reboot da DC, que eu juro que é uma coisa horrível. E o Gordon, ele é o cara que é testado pelo Coringa para ver se ele se torna alguém cruel. Para isso, o Coringa já tinha comprado antes um parque de diversões inteiro para torturar o coitado do Gordon. Como ele faz isso? Brilhantemente. Para quem já viu V de Vingança sabe que tipo, o Alan Moore ele sabe como pegar e fazer cenas que você vai olhar assim, vai chorar ao ler as páginas, molham. A tortura da Eve no V de Vingança já foi algo triste pra caramba. Agora quando eu soube como é que era a história do Piada Mortal também, eu fiquei... Aí o Batman interfere. Eu sinceramente não estou falando nenhum spoiler, mesmo porque a história é antiga, então falar que é um spoiler de uma história antiga é meio complicado. Mas leiam os quadrinhos, especialmente por conta da piada, a famosa que é chamada Piada Mortal, porque realmente o Coringa faz uma piada pro Batman e acontece uma cena completamente fora do padrão, tipo, é engraçado que realmente o Batman chega, não, cara, para com isso antes que eu perca completamente o controle e algo de errado aconteça. E o Coringa ele veio tipo,
e a piada encaixa perfeitamente com isso. Acho que eu peguei algumas imagens aí, coloquei no vídeo e espero que vocês gostem. Mas saibam de uma coisa: personagens assim, eles não devem ser jogados a esmo, porque são muito bons. E reboots às vezes fazem com que as histórias se percam, assim como essa história da Alan Moore, que é considerada uma das melhores e a única, para muitos, origem do Coringa. Bem, agora eu termino essa gravação, deixando o meu aviso que logo logo eu vou ver se eu consigo gravar mais alguma coisa, talvez até amanhã cedo, vai depender muito da minha vontade. E agradecer as 1000 visualizações até agora, para chegar até umas 10.000 aí. Vou fazer muito mais gravações assim, beleza? Ok? Até mais e abraço.